Bom, pessoal, na sequência agora vamos falar sobre o bico injetor, né? Fiquei de comentar agora nesse próximo vídeo. Então aqui os bicos injetores do Polo, eles foram limpos, né? Foi retirada aí toda uma sujeira que estava dentro do bico. Inclusive esses bicos estavam com baixa vazão, né? E foi trocado também os reparos na ponta deles aqui, ó. Lembra que estava ressecado? Então essas borrachinhas aqui, essas guarnições, elas costumam dar um ressecamento aí e causar aí transtornos, porque cai esse pedaço lá dentro do motor, né? E o motor aspira isso aí. E isso daí ele pode causar um dano até nas válvulas aí do motor do carro, porque ele trava, é uma peça de plástico, né? Bem dura. Então ela pode causar problemas aí no motor do carro, né? Então até para tirar o bico tem que tomar um certo cuidado. Bom, enfim. O mais importante não é isso. O mais importante aí foi a limpeza interna dentro do bico, né? Deixa eu só pausar um minutinho aqui. Aonde se faz aí a limpeza toda interna do bico e se verifica aí a vazão do bico, né, pessoal? Então no nosso bico injetor aqui, ó, antes eu tinha um bico com 71 ml de vazão, um bico com 70, um bico com 65 e um bico com 60 ml, tá? Ou seja, esses bicos eles estavam desequalizados, porque você tinha um bico aqui com 60 ml e um outro bico com 71, ou seja, em um dos cilindros estava injetando mais combustível do que o outro. Na verdade eu preciso ter um equilíbrio, tá? Isso precisa estar de forma equalizada. E depois da limpeza, pessoal, ficou 70, 70, 68 e 69, tá? Essa pequena diferença que você vê aqui entre dois bicos e os outros dois aqui, ó, tá? Ela não influencia no funcionamento, tá? Agora já essa diferença aqui, ó, ela influencia no funcionamento. Na marcha lenta, numa retomada de velocidade, o carro pode dar um engasgo, dar uma falha, né? Às vezes você passa aí numa lombada, você passa numa valeta, você vai fazer a retomada de velocidade, se o bico tiver do jeito que está aqui, ó, ele causa assim uma interferência. A marcha lenta do carro, ela não fica redondinha, ela altera, né? E como é que funciona isso? Se a gente pegar o valor aí do bico que tem maior vazão ali antes, ó, que era 71, coloca aqui na calculadora, ó, 71 vezes 5%, que é o valor máximo permitido, eu teria que ter uma alteração para mais e para menos de 3,55 ml. Esse seria 5% de alteração. Se eu fizer isso menos o valor, ó, eu teria que ter um bico aí no máximo com 67,45 ml de vazão, para mim ter aí um equilíbrio entre o que tem mais e o que tem menos. Quando na verdade aqui, ó, esse tem 65, tá abaixo do 67,45, e esse tem 60, bem abaixo. Esse bico aqui, ó, ele tá dando em torno de uns 15% de diferença com relação ao bico que tem 71. Isso não pode acontecer. Agora já depois da limpeza aqui, pessoal, se a gente pegar o bico que tem maior vazão, ó, que é os dois aqui que tem 70, e colocar 70 aqui na calculadora vezes 5%, ó, eu vou ter 3,5 ml de diferença para menos. Então se eu colocar menos igual, ó, eu poderia ter bico com 66,5, que estaria dentro do valor especificado, 5%. E eu tenho o bico aqui, ó, com 68 e um outro com 69. Ou seja, esse bico aqui, ó, com relação ao que tem 70, eu tenho uma diferença aí, no máximo aí de uns 2% aí, entre um bico que tem mais e um menos. Vamos ver, ó, 70%, né? Ó, 70 vezes 2% menos igual, ó lá, ó, 68,6 ainda, esse é 68, tá? Então tá dando em torno aí de 2% aí de diferença entre o bico que tem mais e o que tem menos. Então aqui a gente tem um valor aceitável, tá? Essa é a importância da limpeza dos bicos injetores, pessoal, tá? Muitas pessoas elas não dão crédito, não dão valor a fazer limpeza em bico injetor, diz que não tem necessidade, que não precisa. Precisa sim, precisa pôr na máquina com ultrassom, verificar a vazão e fazer sim a limpeza dos bicos, para que eles fiquem de maneira uniforme aqui,
Ok, pessoal? Isso é muito importante. O uso de gasolina aqui aditivada é de fundamental importância. Não use gasolina do tipo C, que é gasolina comum, tá? Use sempre a gasolina aditivada aqui, uma Shell V-Power, uma BR Grid, uma Ipiranga original que tem lá aditivada do Ipiranga, tá? Sempre gasolina aditivada. Não use gasolina do tipo C, gasolina comum. Essas gasolinas do tipo C, gasolina comum, elas costumam danificar, carbonizar os bicos injetores, cabeça de pistão e outras peças mais, né? Uma das pecinhas que eu queria mostrar, que tem dentro do bico injetor, que eu não mostrei no vídeo anterior, quando eu tirei ele, é esses filtrinhos aqui, ó, tá? São filtrinhos de nylon. Deixa eu ver se dá pra melhorar aqui, ó, tá? Esses filtrinhos, eles ficam aí dentro do bico injetor, tá? Para tirar ele precisa de uma ferramenta específica para sacar esses filtrinhos. E normalmente esses filtrinhos aqui, pessoal, eles costumam a soltar partes dele depois de um determinado tempo, porque resseca, eles são feitos de plástico, né? E de nylon, então começa a soltar partículas dele e pode vir aí a travar o bico injetor, tá? E cuidado com o tipo de produto que você coloca no tanque de combustível. Às vezes você quer colocar um produto aí para limpar o bico, manter limpo, e esse produto ele afeta isso aqui, ó, e ele começa a soltar partículas aí, e se ele ferrar esse filtrinho aqui, vai ferrar o bico injetor. O bico pode travar aberto, causar calço hidráulico aí, travar o motor do carro, ou travar fechado, né? Aí simplesmente queima o bico, você vai ter que trocar o bico injetor aí, ok? Então essa limpeza aqui, ó, onde você passa numa máquina com ultrassom, é fundamental, tá? Eu não tenho a máquina aqui, eu levo para uma pessoa fazer o serviço para mim. É um serviço terceirizado, eu confio no serviço, eu vejo o serviço sendo feito, tá? É um serviço de excelente qualidade, tá? Tanto é que a pessoa sempre marca para mim aqui a vazão do bico antes, a vazão depois, tá? É um serviço onde eu tenho plena confiança lá onde é feito, nunca tive problema até então, ok, pessoal? Um dia que eu tiver a máquina aqui, eu mostro como que funciona a máquina de limpeza e fazendo a limpeza aí na máquina, né? E aí vai ser bem legal fazer esse videozinho, tá? A princípio é isso aí que eu queria falar a respeito do bico injetor, ok? Um abraço, pessoal.